tudo certo. Então, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Conselho Regional de Psicologia o convite para a participação do evento. O nosso evento, a Psicologia e Pandemia, na Semana de Psicologia, que acontece de 23 a 27 de agosto, com uma série de eventos ao longo dessa semana. E essa mesa aqui vai discutir um pouquinho desse tema, juventude, alta performance e saúde mental, considerando esses aspectos durante a pandemia. É uma pandemia que nos desafia enquanto profissionais, enquanto seres humanos, e a escolha do CRP pelas palestrantes, não por acaso, pessoas que trabalham com o aspecto humano de uma forma tão próxima e que vão falar um pouquinho para a gente na tarde de hoje sobre esses aspectos. Eu sou o professor Flávio, sou professor da PUC Goiás, mestre em psicologia e também coordenador do Instituto Skinner de Psicologia. Eu tenho mestrado em psicologia experimental e também sou psicólogo clínico. E eu vou falar um pouquinho do currículo das nossas duas apresentadoras hoje. A professora doutora em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, UNB, psicóloga mestre formada pela PUC Goiás, membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, professora do curso de Psicologia da PUC Goiás, supervisora de estágio na área de Psicologia das Organizações do Trabalho, Psicologia Jurídica e Social, professora em cursos de pós-graduação na área de Gestão de Pessoas, psicóloga organizacional, é diretora da Escola de Ciências Sociais e Saúde e da GS Consultoria, a nossa professora Juliane Guimarães Silva. A nossa próxima palestrante logo em seguida, a professora Adriana Bernardes Pereira, brasiliense, graduada em Psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, em 92, mestre em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, em 1995, especialista em Psicologia do Esporte pelo Conselho Federal de Psicologia, CFP, de 2000, doutora em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC de São Paulo, em 2008. Atualmente é professora adjunta 1 do curso de Psicologia, responsável pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Esporte e Mídia. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, do Esporte, Aprendizagem Humana, estudos sobre Gênero e Mídia. Na Psicologia Social do Esporte, atua também na intervenção direta com atletas, equipes e grandes clubes, prestando consultoria e supervisão aos profissionais da área. Como analista em consultório particular, prioriza atendimento de atletas de alto rendimento e adultos com dificuldades emocionais e cognitivas, principalmente a população LGBTQI+. Certinho? Então, aproveitando a oportunidade, eu passo a palavra à professora Juliane, e se ela quiser completar mais alguma informação do que foi passado no currículo. Como eu disse, uma questão que não conta aqui é a humanidade fantástica dessas duas pessoas. Juliane. A gente fica meio igual no além, né? Juliane, você está aqui, Juliane? Parece que ela caiu, mas já voltou. Auxiliando ela por aqui. Ótimo. Guardar um tempinho, gente. Então, o tema que vai ser discutido aqui é extremamente atual. Olha, voltou. Ela voltou. É um tema extremamente atual, enquanto a Juliana se manifesta. Flávio, vocês estão me ouvindo? Ouvindo perfeitamente, Juliane. E estão me vendo ou não? Ainda não. Deixa eu tentar abrir o vídeo aqui. Ótimo, ouvindo e vendo agora, Ju. Agora sim. Juliane, eu acabei de ler o seu currículo
e dar as boas-vindas a vocês. Desejo uma ótima apresentação e você tem 40 minutos ao final desse tempo. E eu sinalizo no privado aqui o tempo para você. Ok. E depois a gente passa para a professora Adriana. Tá certo. Eu vou compartilhar meu material aqui. Vamos ver se a gente consegue carregar. Conseguiram ver? Sim, conseguimos. Sim. Bom, gente, então, primeiramente, boa tarde, sejam muito bem-vindos aí. É um prazer estar nessa mesa com meus colegas de trabalho, professor Flávio, professora Adriana. São pessoas que realmente a gente tem muita afinidade, faz anos trabalhando juntos. E realmente é um prazer poder partilhar com todos os ouvintes aí nessa tarde, né, essa proposta, que é o impacto, então, do jovem, da alta performance e da saúde mental. Então, vou ver se eu consigo, né, fazer um recorte diante disso, que são 3 temas, né, que são muito abrangentes. Então, quando fui convidada pela professora Vera Morcelli, beijão, Vera, obrigada. Ela falou assim: nossa, quem sabe você compartilha um pouco também, né, dessas 3 dimensões, mas também, né, puxando um pouquinho para a sua experiência profissional, que é a inserção também do jovem no mercado de trabalho, o impacto disso, dessa pandemia, nas questões relativas, né, à saúde, né, desse jovem trabalhador, desse jovem que não se inseriu no mercado ainda. Quais são os preparativos, então, que nós, enquanto psicólogos, podemos subsidiar em termos de equilíbrio e de ajuda, né, para poder, vamos dizer assim, sairmos não, vamos dizer, convivermos, né, com essa doença que estamos, né, que estamos sendo acometidos. Bom, então meu foco, né, apesar de falar desses 3 temas, vai ser um pouquinho relacionado ao mercado de trabalho. Bom, quando a gente acessa os dados, tanto dados do IBGE, quanto os dados, tanto outros dados que vêm, outras pesquisas que estão sendo realizadas desde 2020, quando a gente vem falando de impactos de pandemia, não tem jeito de falar de pandemia também se a gente não correlacionar com os dados da economia e com os dados também do equilíbrio, né, das empresas, do impacto das empresas, né, nessa concepção. Foram vários meses fechados, várias empresas fechadas, várias empresas falidas, né, e com isso a gente tem um impacto direto nas famílias. Então, não é só no jovem, né, é um impacto direto, né, em toda a rede que esse jovem tem. E aí, consequentemente, a gente tem jovens, né, que estavam estudando, que saíram por questões financeiras, jovens que estavam no mercado, que perderam seus postos de trabalho. Então, vamos colocar os impactos também no que se refere à mudança na forma como esse trabalho vem sendo organizado também. Né? Novos postos surgindo na área de tecnologias, né? Então a gente teve, vamos colocar, o encerramento de alguns postos de trabalho, mas nós tivemos uma modificação também nesse mercado de trabalho, o que impacta também, né, em todas as profissões, né, no desenvolvimento das profissões, nas matrizes curriculares dos cursos, no, né, desenvolvimento até do ensino médio. Quando a gente estava falando, né, 5 anos atrás, em reforma de ensino médio,
né? Isso, vamos colocar, já passou de hora, né? Vamos dizer hoje. Né? Com a pandemia veio essa aceleração. Então, o que, que nós temos? Nós temos hoje, né? Hoje eu peguei um dado que foi o seguinte: 35,9% dos jovens brasileiros de 18 a 24 anos, né, estavam sem trabalho, né, e sem estudo. Ou seja, onde é que está esse jovem? Fazendo o quê? Né, justamente isso que a gente vem, né, pensar um pouquinho. Né, eles estavam estudando, eles se evadiram, estavam no ensino médio, eles cessaram o seu estudo, eles pararam. Como é que está isso? Então, é um fato realmente para nós refletirmos. Em 2020, né, com o início da pandemia do coronavírus, essas desigualdades foram acentuadas. Então, o jovem, né, ele está sem trabalhar, mas ele também está sem estudar. Né? Então, é onde a gente está sem se socializar ainda mais, porque ele também, né, não, né, teoricamente, vamos pensar em 2020, onde as regras estavam mais rígidas, então ele estava em casa, né, assistindo, né, televisão, né, no celular, não sei, são coisas que a gente vai começar a falar agora. Quedas nas oportunidades de emprego, nós tivemos com o decréscimo aí, né, o encerramento aí de várias empresas, né? Então, a força do trabalho no país, ela acabou ficando muito prejudicada. Então, isso impacta a família, impacta, consequentemente, o jovem, a vida do jovem também. Se a gente for analisar, né, temos esse gráfico aqui, que são dados de 2020, do PNAD, que vai falar assim, ele está em casa, por quê? Aí ele está em casa devido à pandemia, porque, na verdade, por que ele não está trabalhando, né? Devido à pandemia, problemas de saúde, estava estudando, então não quer trabalhar. Então, o que que chama atenção aqui? Né? É a pandemia, né? Ele estava estudando, por isso que ele não está trabalhando, e usa a distância, né? A questão da falta de emprego na cidade que ele está, e também, né, o cuidado com os afazeres domésticos. Então, esse jovem, ele passa a assumir, né, todo o auxílio ali, que muitas vezes ele tinha um suporte anterior e que hoje, né, nós tivemos que dispensar até os empregados domésticos. Então, nós tivemos que passar a fazer tudo isso. Então, foi uma estrutura não só para o jovem, mas para toda a família. Mas é uma reinvenção, né? Uma reinvenção dos postos, tanto externos, quanto dos nossos hábitos internos. Então, a família acabou tendo que se reestruturar também. Bom, o percentual de jovens, então, que não estudam, né, que não, na verdade não tem uma ocupação, ele vem aumentando. Isso tem um lado positivo, tá? Mas ele também tem um lado negativo. Então, o que é o lado positivo? Eles podem se dedicar ao estudo. O lado negativo é que, né, muitos deles se afastaram tanto vamos dizer assim, do ensino fundamental, do ensino médio ou do próprio ensino superior e não estão em lugar nenhum. Então, isso é um outro fator para a gente pensar aqui também. Bom, uma outra pesquisa do Conselho Nacional da Juventude, também em parceria com a Unesco, com a OPAS, foi uma pesquisa com 68 mil estudantes do Brasil inteiro. Então, o que eles falaram? Né? Que 32% desses 68 mil estudantes, gente, eles estão trabalhando e estudando. Tá? 40% estuda, mas não trabalha. 18% trabalha e não estuda. E 10% não estuda e não trabalha. Olha só o que a gente tem, né? Participação social, só para a gente ver uma questão da inserção, né? Do que ele pode estar fazendo também.
O grupo 39% fazem parte de algum grupo religioso, 30% estão inseridos em alguma organização social, fazendo, né, algum tipo de trabalho. Trabalho de grupo juvenil, né, um grupo coletivo, aí 27%, 18% relatam fazer parte de algum tipo de movimento, tá? Movimento social, partido político 5% e, né, nenhum desses anteriores aí a gente tem. Eu não coloquei a porcentagem aqui, mas tem o site para a gente, se alguém quiser mais dados, acessar. Bom, quando a gente, né, como eu disse para vocês, né, a pandemia ela vem com impacto e uma reformulação geral nos hábitos. Tá? E quando vem essa proposta de falar em alta performance, desenvolvimento, competências e habilidades, na verdade, eu coloquei desenvolvimento, competências e habilidades e acrescentei junto com alta performance. Por quê? Né? Porque todos nós, quando estamos nos inserindo em um mercado ou fazendo uma formação profissional, nós estamos desenvolvendo determinadas técnicas, determinadas características que nos trazem e vão fazer com que esse jovem, né, tenha um papel, desenvolva atividades para poder se inserir nesse mercado. Bom, a gente fala em competência técnica, a gente fala numa visão interprofissional hoje em dia, né? Nós falamos também em aspectos de cidadania organizacional, que entra a questão da diversidade, da flexibilidade, né? Da aceitação do outro, da tolerância, de todas as minorias sociais aqui, né? E também aspectos de fazer, né, o trabalho do outro. Então, eu estou falando de competências e habilidades e estou falando de alta performance, por quê? Porque não vai dar para eu pensar mais em só nesse quadrinho aqui de cima, que é competência técnica. Eu estou falando em alto desempenho, mas eu tenho que, né, vamos colocar, desenvolver uma pluralidade de características e que realmente, vamos dizer assim, desenvolver só um quadrante desse aqui vai me comprometer. Eu estou falando de gestão, eu estou falando em empreendedorismo, isso seja em qualquer área, gente, seja no esporte, seja na área social, seja né, em qualquer área que esse jovem vá se inserir no mercado. Hoje ele tem que ter aspectos, e eu coloquei aqui no centro a questão do autodesenvolvimento. Né? Então, eu vou pagar, muitas vezes, um curso caríssimo, mas eu também, aí eu tenho dificuldade de pagar psicoterapia. Né? É um exemplo. Então, eu vou pagar uma faculdade, né, no que vai me desenvolver uma técnica muito boa, né? Vou pagar um curso, né? Isso eu estou falando de jovem que tem um poder aquisitivo ainda, né, que consegue pagar. Não estou nem falando naquele que não consegue, né? Porque nós ainda temos isso, né? As oportunidades, né, desse desenvolvimento, desse autodesenvolvimento e desses acompanhamentos também são muito caros, né? Então, o acesso, né, desse jovem ao desenvolvimento de técnicas profissionais são caríssimos. Né? Com isso, né, vamos dizer, se ele estiver inserido numa universidade que tem vamos colocar uma universidade pública, por exemplo, ainda, né, às vezes ele consegue fazer esse investimento pessoal, mas é muito complicado. Né? Então, tudo isso aqui, esses quadrantes eu coloquei, gente, para a gente pensar um pouquinho, né, no que está sendo exigido hoje. Então, eu vou ser um gestor na área, quero trabalhar na área de tecnologia, por exemplo, né? Esse jovem vai fazer uma formação na área de tecnologia.
muitas vezes os cursos focam, né, em competência técnica. E isso, muitas vezes, fala assim, é culpa da universidade, da parte educacional. Não é só isso, é todo um contexto que as universidades também não conseguem atender, né? Então, eu faço uma formação básica e eu vou procurar, muitas vezes, emendo em pós-graduações e muitas vezes não invisto em mim mesma, no meu desenvolvimento pessoal. Então, isso aqui é uma coisa que eu chamo a atenção, né? Então, fica aquele desequilíbrio, porque também não é papel, né? Vamos colocar, da própria, né? Dos próprios educadores, da própria formação profissional, oferecer, né? Esse autodesenvolvimento. Né? Isso aí é uma outra coisa que é um pouco diferente. A gente tenta abraçar, a gente tenta acolher algumas competências, desenvolver algumas competências, mas realmente foge do papel. E é isso que a gente fica a dica, né? Falar assim, nossa, o quanto eu estou investindo também no meu autodesenvolvimento. Então, esse jovem, para ser um profissional em que busca um equilíbrio, né? E que busca uma alta performance, que busca uma saúde mental, ele tem que fazer um investimento no autodesenvolvimento. Né? Bom, eu vou falar do meu dia a dia, né? Daquilo que eu vejo. Né? Eu vou falar daquilo que eu acompanho em termos educacionais, mas também no mercado. Olha, dessas competências e habilidades, quais são as que facilitam a inserção nesse mercado, mas aquilo também que mantém o jovem? Porque senão vira aquele entra e sai, aquela autorrotatividade, eu vou para um lugar, eu vou para o outro, que é muito característico hoje de uma geração que audaciosa, né? Que é uma geração muito bonita no que se refere à bandeira que levanta em termos ambientais, a bandeira que levanta em termos sociais, a diversidade né, que é tão rica, hoje tão respeitada, né? Pelo menos a gente busca, né? Mas é uma geração que realmente tem muito mais tolerância, mas ao mesmo tempo é uma geração, né, que tem baixa tolerância à frustração. É uma geração também imediatista. Né? Eu vou falar dos dificultadores para depois falar dos facilitadores. Né? É uma geração que tem dificuldade com hierarquia, porque nem todas as empresas ainda, né, são geridas por meio de projetos, né? Tem características horizontais, e principalmente se a gente vai falar em Centro-Oeste. Né? Então, são muito familiares, são muito autoritárias ainda. Então, ainda o jovem goiano, né, ainda tem muita dificuldade com isso. Né? Baixo conhecimento técnico de disciplinas básicas como português e matemática, isso exclui do mercado. Então, o uso da linguagem informal, que hoje, né, realmente está sendo muito tolerada, mas ao mesmo tempo ela é excludente. Né? Então, nas empresas formais, isso não é admitido. E aí, às vezes, né, esse jovem acaba, né, se perdendo uma vaga ou não se mantendo por conta disso. Dificuldade de socialização e a consequente inapetência em trabalhar em equipe. Né? Então, é um jovem que realmente ele consegue trabalhar muito bem, às vezes sozinho. Né? Principalmente característica agora, dificuldade com contato. Né? A gente já começa a perceber os impactos da pandemia, né? no mundo aí. Né? E a dificuldade na tomada de decisões, a falta de proatividade. Eu sempre preciso de alguém para decidir por mim. Então, vamos observar, a gente que né, nós somos professores aqui, né, a gente observa essas características muito nos trabalhos de grupo, né, nos trabalhos, né, em que quem tem essa proatividade sobressai, acaba sobressaindo. E aí a gente percebe muito rápido,
né, essa facilidade que tem, quem tem a proatividade acaba tomando as decisões. Consequentemente, né, temos facilitadores também entre os jovens, que são a facilidade de adaptação, a criatividade, o espírito de inovação, o domínio de novas tecnologias, a busca de soluções ágeis. Então, fala assim, trabalhando com RH é muito interessante e é muito, eu falo assim, gosto demais, porque a energia do jovem é muito salutar, é muito saudável, né? A gente que já está em meia idade, né? Quando a gente percebe esse ambiente, fala assim, nossa, ele traz uma energia que é muito legal, mas ao mesmo tempo, né, é uma pessoa que 2 meses, aguenta 2 meses, aguenta 3 meses, aguenta 5 meses, e um ano e pouquinho é o máximo. Então, a gente também está percebendo, nós estamos percebendo também essas questões da alta rotatividade, da motivação com o trabalho, né? Então, se eu não estou ligada nesse projeto, se eu não gosto muito dessa área, então, para mim é muito fácil trocar de emprego, né? Não é um problema trocar de emprego. E aí a gente tem consequências graves, que é a questão financeira, né? Jovens ainda, né? Vamos dizer assim, eu já vou falando assim, já 30 anos ainda morando com os pais. Nossa, isso é muito característico agora, né? 30, 40 anos ainda morando, não tem uma independência financeira. Tá? Bom, como alcançar a saúde mental em termos de pandemia? O que a gente está percebendo, né? É uma outra questão, tá? Diretamente ligada à juventude hoje, são os impactos que os problemas de aprendizagem que não foram devidamente acompanhados, né? Quando criança, quanto adolescente, têm até na vida, né? Na inserção desse jovem, seja no ensino médio, seja no ensino superior, levando a evasões escolares e dificuldade de inserção no mercado de trabalho também. Um outro agravante, né, são os transtornos mentais, no que se refere principalmente ao aumento de índices, por exemplo, né, de tentativas de suicídio, índices altíssimos de depressão, em que, né, quando se a gente avaliasse os dados estatísticos de 10 anos atrás, a gente vai ver um aumento significativo, né, nas demandas dos consultórios aí, né, e os nossos colegas podem, até nossos colegas clínicos vão falar muito melhor que eu, né, dessas demandas aí e impactos também negativos nesse equilíbrio. E, né, pandemia também, agravante total. Então, esse jovem, ele reclama muito da apatia, ele reclama muito da dificuldade de socialização que ele tem, ele reclama muito reclama assim, né, quando chega, eu falo porque, né, vamos colocar na experiência de professora, de coordenadora, de escuta, né, a gente tem acesso a vários jovens em que muitas vezes ele não teve uma assistência adequada e acaba, né, gerando impactos naquele desenvolvimento de competências que a gente colocou lá atrás, e quem dirá uma alta performance. Tá? A gente não está nem falando em alta performance, a gente está falando em características básicas para ele se inserir no mercado. Tá? E aí, outro fator que a gente tem não só a questão psicológica, né, desse impacto da pandemia, ou até mesmo antes da pandemia, né? A pandemia veio agravar isso aqui, mas são as questões financeiras,
tá? As questões financeiras são muito complicadas vamos colocar, de pensar em famílias que não conseguem, vamos colocar, assistência básica de alimentação. Então, tem postos de trabalhos muito operacionais e que o seu jovenzinho lá dessa família, gente, ele não tem, quem dirá, vamos colocar, ensino médio. Ele, né, fala assim, ele chegar em ensino médio é muito, tá? Porque ele tem que se inserir no mercado de trabalho para compor renda familiar. Então, isso, fala assim, parece muito longe? Não é longe, tá? Isso não é longe, isso faz parte da nossa realidade, tá? Gente que não tem dinheiro do passe de ônibus para poder se locomover, tem gente que anda vários quilômetros para chegar no seu trabalho. Então, assim, hoje em dia nós estamos falando, né, muitas vezes a gente faz um recorte aqui com jovens que realmente têm um poder aquisitivo alto, tá? Vamos colocar de médio e alto porte, tá? Então, nós temos impactos, né, graves, drásticos, em determinados postos de trabalho, inclusive, né, vamos pensar na nossa casa, trabalho doméstico, tá? Em que esse jovem foi diretamente impactado. Então, isso aí é uma questão, é aquele jovem, né, que realmente ele tem que largar tudo, até ensino, né, se ele tiver ensino fundamental, é muito, tá? Ele tem que se inserir. Bom, quando a gente fala, como eu disse, né, como a gente fala em alta performance, em competências e habilidades e saúde mental, não tem como eu falar só em desenvolvimento de competência técnica, tá? Eu tenho que falar em competência emocional, tá? E como é que a gente vai adquirir isso? Hoje, né, vamos dizer, com todos esses aspectos aí que nós tivemos que retrabalhar, que adaptar, eu não falo em uma dissociação de estudo e trabalho mais, tá? Isso está associado. Quem não entrou, né, quem muitas vezes está estudando, ele logo, logo ele vai buscar uma inserção, vamos colocar, muito mais precoce do que anos atrás. Então, eu falo de trabalho e estudo. Se ele quiser muitas vezes estudar hoje e buscar seu rendimento, esse rendimento vai ficar um pouco mais comprometido no que se refere a um viés só de estudo, tá? Por outro lado, uma das vantagens que a gente tem, que a gente sabe que, né, quem trabalha e estuda desenvolve também, né, outras competências, né, em termos de negociação, em termos de empreendedorismo, em termos de proatividade, né, que é um outro lado, vamos colocar aqui também, né, quem está só estudando e não tem a prática, tem maior dificuldade depois na inserção desse mercado. Então, eu falo assim, é um aprender, gente, eu estou falando assim, muitas vezes em mercado, mas aí quem está na pesquisa, vale, quem está na extensão universitária, vale, né? É um aprender a fazer fazendo, não dá para ficar parado mais, né? Então, eu assisto as minhas aulas e à tarde eu vou assistir um filme. Então, esse tipo de jovem, gente, né? A não ser que ele está vendendo alguma coisa né? Vamos colocar, desenvolvendo alguma coisa para o TikTok, alguma coisa, né, no YouTube, que é uma outra fonte de renda que a gente tem que pensar que esse jovem tem também, né? Então, tem jovem de 16 anos aí ganhando, né? Vamos colocar cifras significativas que o estudo também não vai trazer mais para ele, não vai motivá-lo, porque ele já, né, em termos financeiros, ele já ganha aquilo. Né? Ele não vai precisar fazer uma formação para poder ter o desenvolvimento financeiro.
né? Que é outro lado que a gente tem que entender também, né? Esse fazer fazenda, ele já faz desde, às vezes, 12 anos. Então, são as novas profissões aí em que, nossa, fala assim, serão duradouros? Não sei, são aspectos que a gente tem que refletir, são aspectos que a gente vai, né, vamos colocar com certeza novos desenvolvedores digitais aí vão estar aparecendo e que a gente vai estar acompanhando. Bom, então, a minha ideia aqui em compartilhar, gente, é que a gente não pode esquecer, né? Temos que investir em competência técnica, mas nós temos que desenvolver as nossas competências emocionais também. Nós vemos pessoas maravilhosas, pessoas, vamos colocar, muito bem inseridas nesse mercado, muito conseguiram lidar com a pandemia de uma forma muito, vamos colocar em termos financeiros, em termos de mercado, de inserção, mas a gente teve gente que se afundou, tá? Porque não teve equilíbrio, né? E equilíbrio emocional. Isso acontece não é só por conta da pandemia, tá? São vários aspectos que podem acontecer que se a pessoa não tiver esse desenvolvimento, né, essa balancinha aqui, ele não vai conseguir sair. E aí é onde ele se afunda, em depressão, né, e outros transtornos que a gente acompanha por aí. Bom, eu coloquei essa figura aqui, tá? Essa imagem, porque não é mais a cadeirinha, né? Apesar da gente estar preso hoje em aspectos de biossegurança, mas hoje nós precisamos desenvolver desde pequeno, né, as questões colaborativas, as práticas colaborativas, as questões mediacionais, né, o trabalho em grupo. Então, eu posso ter uma característica exemplar, nossa, não quero de forma alguma trabalhar com gente. Ele vai ter que trabalhar com gente. Eu posso ser da área de tecnologia, fica lá na minha tela. Ele vai ter que trabalhar com gente. Então, o que nós estamos vendo hoje? Pessoas com extremamente, vamos colocar, extrema dificuldade, né? Gerações, eu estou falando do jovem agora, mas de pessoas, né, que atuam em determinadas profissões mais individuais, tá? E que estão tendo problemas sérios nas empresas, né? Porque eles não conseguem e não desenvolveram as competências emocionais. Então, eu posso falar de um engenheiro, tá? Eu posso falar de um designer de games, mas essas pessoas vão ter que trabalhar com gente, tá? Vão ter que aprender a trabalhar com gente. Eu posso falar de um psicólogo, tá? Que quer ser clínico lá, né? Vai atender uma pessoa. Ele está trabalhando com gente, então eu vou trabalhar com arquiteto. Então, independe, né? São características que estão aí e que em qualquer área as práticas colaborativas estão aí. Os aspectos de cidadania organizacional hoje não é uma característica de uma geração que está aí. Quem é da geração anterior, né? Ele tem que aprender, ele tem que colaborar, ele tem que trabalhar, senão ele está fora. Ele pode ter 60, 70 anos, ele vai ser, né? Vamos colocar, ele vai ser mandado para fora desse mercado de trabalho, que está cada vez mais contundente. Então, quando eu falo em alta performance, eu também eu falo nesse sentido, que adquirir alta performance é trabalhar o lado humano, é trabalhar aqueles aspectos meus, tá? Que me impedem de chegar a indicadores, né? Vamos colocar aí, independe se é um atleta, né, Adriana? Eu vou ter que superar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que, para adquirir aquele indicador, eu vou ter que, né, me sobressair, e às vezes não é só com a técnica.
tá? A técnica não me dá hoje. Hoje, quando eu vou selecionar, principalmente para os meus clientes, eu prefiro muito mais uma pessoa com competência, né? Isso é de fato, né? Na seleção, a competência emocional, ela impera diante da competência técnica. Se for critério de exclusão, tá? Eu seleciono quem tem maior competência técnica. Ou emocional, desculpa. Então, 5 minutinhos, tá? Ok. Então, como fazer, gente? Fazendo. Tá? Como adquirir essa alta performance? Através dos esportes, através do voluntariado, através da organização de eventos, através da inserção em arte e cultura, né? Através dos estágios, programa jovem, né? Jovem aprendiz que tem aí na CIE, SESI, e aí tem para a partir de 14 anos, né? E formação profissional, o movimento estudantil. Então, são atividades que eu vou driblar quando eu for buscar esse mercado e falar assim, cadê sua experiência? Né? Porque uma das queixas principais hoje é falar assim, jovem, mercado de trabalho, alta performance, se as pessoas não me dão nem oportunidades. Né? Porque exigem experiência. Então, a experiência nós vamos driblar através da inserção nessas atividades. Então, isso aqui é fundamental, né, para eu chegar com um currículo adequado, para, inclusive, driblar o meu próprio isolamento. Né? Porque várias dessas atividades hoje, elas não estão refém de uma presencialidade, elas independem dessa presencialidade. Né? Elas estão, né, vamos colocar, disponíveis, e aí eu digo mais, não só questão financeira, tem eventos maravilhosos, movimentos maravilhosos, organizações sociais maravilhosas, que independem de dinheiro. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é com aquele jovem, gente, que, por exemplo, semana passada eu tive uma jovem, né, na universidade que acessava as aulas, se vocês foi para a universidade, porque não tinha como acessar as aulas em casa. Isso não são 2 casos. Mas quando ela chegou lá, eu falei assim, nossa, me empresta seu telefone para tentar baixar o Teams no seu celular. E assim, o choque foi muito grande, porque se vocês verem a situação do celular dela, ela assim, não tinha nem condição de baixar, né? Baixar nada. Tá? Era um celular para ligar e receber. Resumindo. Então, são umas características que a gente fala aqui de jovens que têm condições de inserção social. Agora, tem jovens que a gente tem que resgatar. Tem que fazer realmente um resgate, e aí, vamos dizer, onde a gente fala assim, entra o papel mesmo do Estado, entra o papel do nosso, enquanto profissionais, para ter um olhar diferenciado com essas pessoas. Tá? Então, isso aí é bem, bem complexo. Então, eu diria assim, tá? Eu vou finalizar minha fala com esses 4 Ds, tá? Que eu coloquei aqui. Primeiro, desapego às coisas, né, nossas, que nós criamos, que eu criei, tá? Então, nada é meu mais, tudo é nosso. Então, eu acho que isso a gente tem que parar com essas coisas, nós temos que ser mais coletivistas mesmo. Então, isso é uma questão, e deixar para lá o passado também, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar, manter-se na atualidade, pegar a experiência do passado é importante, mas pensar no futuro, ter dedicação naquilo que a gente faz, disciplina e determinação. Com isso aqui, eu acho que a gente consegue aí, vamos colocar um equilíbrio de bons desenvolvimentos de competências e habilidades, e aí, quem sabe, chegar naquilo que a gente está chamando de alta performance. Então, acho que é isso. Juliane, muito obrigado pela sua participação. Uma fala muito importante, né? E eu acho que vai suscitar muita discussão no final.
E aí, agora eu convido a professora Com Adriana certeza. para fazer a apresentação. Obrigada, gente. Obrigada, Flávio. Parabéns, Ju, pela sua apresentação clara, fácil de entender, muito bacana. E eu confesso que antes de eu começar, eu já fiquei chocada com o dado que você apresentou, que eu acho que tem tudo a ver com a minha fala, que é participação política de 5% dos jovens. Então, você tem o motivo porque os jovens estão como estão hoje. Eles não se entendem como seres humanos que podem transformar, do ponto de vista de uma política de fazer diferença no mundo em que vivem e transformar esse mundo para um mundo melhor para eles. Eu acho que a gente precisa resgatar o jovem disso, desta apatia, e resgatar o nosso país. Né? Hoje mesmo eu escutei o ministro da Educação dizer, para quê fazer universidade? Não vai ter emprego mesmo? Né? O jovem tem que procurar emprego para trabalhar numa fábrica. Então, nós precisamos resgatar o país, nós precisamos resgatar a esperança, nós precisamos resgatar o povo da alienação e tentar construir aí uma coletividade, como a sua fala traz, como ponto principal. Parabéns, Ju, obrigado aí pelas deixas, depois eu vou querer falar um monte de coisas aí, te perguntar um monte de coisas. Então, posso começar, Flávio? Por favor, Adri. Então, vamos lá. Então, eu não vou compartilhar a apresentação, porque geralmente em live eu peguei o hábito de falar para vocês abertamente, no máximo lendo as minhas anotações, tentando trazer para vocês um diálogo assim, mais descontraído, mesmo que com referências, com alguma formalidade, uma vez que nós estamos aí no nosso lugar, na nossa casa de orientação, na nossa casa de diretrizes da nossa profissão. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite dos organizadores, tanto do Conselho quanto da PUC, né, que entenderam a importância de problematizar os conceitos como juventude, alta performance e saúde mental. Conceitos esses que são super importantes, super caros para a psicologia, e que, contextualizado nesse momento atual da pandemia da Covid-19, podem atualizar discussões importantes de nossa área e produzir, a partir das reflexões que nós vamos fazer aqui, transformações efetivas na postura dos profissionais e dos futuros profissionais, que acredito seja a maioria que nos assiste, que compartilha aí essa troca de saberes. Lembrando que o nosso papel é de agente intelectual e prático de um saber disciplinar, que é a psicologia, constituída de uma ampla diversidade de modelos, tanto teóricos quanto epistemológicos, e que essas diferenças devem nos aproximar enquanto respeito, né? E, ao mesmo tempo, nos fazer mais forte enquanto coletividade. Por isso, eu agradeço em nome do Adson, em nome da Vera, aos meus parceiros, Juliane, Flávio, que estão aqui, e a todos vocês, essas 96 pessoas que nos ouvem numa tarde de terça-feira sobre juventude, pandemia, alto rendimento e saúde mental. Então, vamos ao tema dessa mesa, né? Eu achei interessante que o Flávio me apresentou, né, com os títulos da profissional. E, na verdade, eu acho que para essa mesa, o que importa, e eu acho que é importante eu citar aqui, né, eu sou uma professora da PUC Goiás, né? A instituição, para mim, mais importante do estado de Goiás, não porque ela é melhor, mas porque aqueles que estão nas outras vieram dela. Então, ela tem um marco significativo e a PUC Goiás merece aí que a gente carregue ela onde a gente vai. E eu aqui represento como professora, a Ju também, Flávio também, mas é bom deixar isso bem claro, né? Eu estou lá há 26 anos, 21 desses 26 anos eu pesquiso psicologia do esporte. E aí, o que eu achava importante ser dito aqui para complementar o Flávio? Nós colocamos a disciplina de psicologia do esporte no currículo em 1998. Isso é um marco histórico no país. Pouquíssimas universidades tinham essa disciplina. Quando, em 2000, nós criamos a especialidade do curso de psicologia, num consenso de que era importante como campo de trabalho, vislumbrando o futuro e como é que o mundo se apresentava, a gente já estava lá, a gente já tinha disciplina. E em 2000, quando a especialidade foi criada, eu sou uma especialista de 2000, né, que ganhou o título por experiência de trabalho prático,
não tinha um curso a ser feito, né? Hoje vocês têm vários cursos de especialização, e isso é importante, porque nós conquistamos uma especialização. Se queremos entender que hoje a psicologia é um mercado, mas a psicologia do esporte é um enorme mercado para psicólogos, se tem que pensar que em todas as universidades tem que ter a cadeira, e essa cadeira como especialidade, ela deve ocorrer sempre, se possível. Outra coisa importante, em 2002, nós fundamos a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a ABRAPESP, que é vinculado ao Conselho Federal, né? Um grupo forte que pensava em fazer uma psicologia do esporte brasileira, para a juventude brasileira, porque nós vínhamos dos modelos europeu e americanos. Chegava aqui, era um tipo de treinamento e condicionamento que não batia com a realidade do nosso povo brasileiro, dessa realidade que a Juliane descreve hoje tão bem, infelizmente por causa da pandemia, mas que é assim, muito antes da pandemia, agora ela ficou mais evidente. E em 2016, eu sou cofundadora do grupo do GT Nacional da ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, no qual aqueles profissionais que em 2000 se juntaram para fazer um trabalho, conseguiram já, com seus doutorados, ter formação suficiente para começar a formar mais profissionais da área, mais massa pensante, que construísse, então, uma psicologia para todos no Brasil inteiro. Juntando a isso, formamos um GT nacional, né, com representantes dos diversos conselhos, do qual eu fui uma das convidadas, junto com a professora Kátia Rubio e o professor Rodrigo Acioli, a escrever a cartilha de referências técnicas de psicologia do esporte. Então, eu tenho muito orgulho de tudo isso, porque falar de esporte não é simples, falar de juventude não é simples, falar de rendimento, falar de tudo isso requer mais do que uma luta de formação acadêmica. Mais do que graduação, mestrado, doutorado, especialização, todos esses títulos que a gente conquista estudando. É preciso um posicionamento ativo de atuação e transformação que tem a ver com esses elementos que eu citei. Grupos de trabalho, grupos de estudo, grupos que desenvolvem aquela área de uma maneira a poder falar numa discussão hoje com conhecimento de causa, trazendo para vocês a dica. Estudem psicologia do esporte, que vocês vão ter emprego, porque, principalmente, nós estamos tomando a consciência da importância da saúde mental, e essas últimas Olimpíadas vieram para isso, para dizer assim, olha, não adianta só apertar o sujeito como se ele fosse uma maquininha de render. Volta aqui atrás e entende que se na hora ele pifar, não tem medalha para o seu país. E isso dito da boca de pessoas, atletas muito importantes, que fazem a diferença no mundo. Então, eu quero dizer para vocês que essa caminhada apresenta uma história de formação, atuação e, sobretudo, política para a construção da psicologia, principalmente da psicologia do esporte brasileira, que esteja ciente e diante da realidade do país e do mundo, dentro dessas transformações enlouquecidas que nós estamos vivendo. E isso implica exatamente em levantar pontos que envolvam juventude, saúde mental e alto rendimento. Propõe aqui uma fala que vai falar inicialmente de juventude, de alto rendimento, de saúde mental, um pouquinho picado, eu não vou fazer uma fala grande, vou fazer uma fala pequena, porque eu quero responder perguntas de vocês. Comecemos por juventude, né, um dos conceitos clássicos da psicologia, né, que demonstra um período específico do desenvolvimento humano, na qual tem mudança física, psicológica e social que acontecem de maneira avassaladora nos indivíduos. Então, o clássico da definição a gente conhece. O jovem, nesse período, passa a ter contato com um mundo novo, cheio de mudança, na qual seu corpo, suas emoções, sua sociabilidade tem um peso enorme para eles. E pior do que isso, eles começam a ter consciência de que seus desejos, suas vontades, nem sempre vão ao encontro daquilo que está na conformação social determinada para eles. Às vezes vão de encontro. E eles acabam batendo porta, acabam buscando alternativas, nem sempre condizentes com aquilo que eles já são capazes de realizar. Eles, então, começam a problematizar regra, problematizar essas conformações, problematizar os valores que a família passa para eles, problematizar a igreja, problematizar a escola, problematizar tudo que passa no caminho deles. Então, a juventude, né, esse período de transição entre a infância e a vida adulta, e às vezes já então incluindo a vida adulta, ele é repleto de aventuras de aprender a se tornar alguém. E se tornar alguém é algo muito, muito, muito difícil, que implica principalmente a necessidade de conhecer o conceito de alteridade, de conhecer o outro,
de conviver com o outro, de estar com o outro, de encontrar no outro a diferença e a igualdade. A igualdade enquanto o outro humano igual a mim, é a capacidade na qual eu me reconheço nele e me diferencio pelas minhas particularidades, pelas minhas idiosincrasias. Então, é muito importante entender este momento como um momento de transformação, de dúvidas, de questionamentos, de perguntas, de mudanças em todos os âmbitos. Então, além disso tudo, o jovem está pressionado. E é muito interessante, porque fora das pressões do corpo, dos desejos, da vida, tem as pressões da escolha profissional, né? A competição para entrar numa boa universidade, para ter, se for atleta, dependendo da idade desse jovem, para participar de um campeonato nacional, para participar de um campeonato mundial, para participar de um campeonato olímpico. Tudo isso, nesta carga em formação, em desenvolvimento, é algo sobrenatural de Almeida. Tirando o universo da sexualidade, dos amigos, né? Tem que aproveitar a ideia de aventura da vida que está nesse período e que dizem que é o melhor da vida e de repente eu estou pipocando de espinhas, de repente eu não consigo pegar ninguém. Então, esses elementos da linguagem jovem, eles descrevem uma juventude que é real. Uma juventude que hoje, como diz bem a Juliana, a grande parte da nossa população vive sob condições precárias de subsistência. Nós somos privilegiados, meus alunos na PUC são privilegiados. Ela ainda conta para mim que tem aluno que não tem celular. Tem gente que tem muito menos que isso e a gente às vezes não vê. E é importante a gente entender que para voltarmos a ter um país que fundamentalmente respeite os seus jovens, suas crianças, seus adultos, suas pessoas, nós temos que ter participação ativa de transformação social. Cada um no seu pedaço, cada um no lugar que acredita poder fazer a diferença para um bem coletivo. Então, a força desse conceito se tornou tamanha que a juventude hoje não afeta só os jovens. Como assim, professor? Né? As crianças, elas são forçadas a crescerem mais rápido. É incrível isso, né? A fase que antecede a juventude já é apressada para que se torne um adulto logo, né? As crianças já não são crianças, elas são mini-adultos. E a vida adulta? E a velhice? Né? Eu tenho 51 anos e eu vejo as propagandas feitas para mim, com as coisas que eu tenho que usar, não são feitas por pessoas da minha idade, são feitas por pessoas jovens. A ideia de tentarem me convencer de que eu vou ser eternamente jovem e que cobram isso de mim, cobram que eu tire minhas pintinhas, que eu não pinto, não deixe meu cabelo ficar branco. É uma eterna loucura por essa noção de juventude, né? Que é um construto social fundamental para pensar a estrutura da sociedade. Essa estrutura que hoje nós conseguimos ver completamente destroçada por este tipo de modelo de mercado, de trabalho, de pensamento que leva os jovens hoje a não terem alternativa. Então, nós precisamos mudar o modelo estrutural. Se não mudar o modelo estrutural, a culpa vai ser sempre do indivíduo. E na psicologia, nós entendemos, principalmente na psicologia social, que o indivíduo ele é um dos elementos de uma complexa rede de interações. E essa alta complexidade é construída socialmente. Nós precisamos entender como ela é construída para que nós possamos navegar melhor com o nosso ofício. É importante aqui falar disso, porque eu já vou inserir o conceito de saúde mental, né? Porque corpo é lugar onde a interação biopsicossocial se dá, aonde a gente afirma que a juventude, todos os seus desdobramentos, tem um determinante na saúde mental. A forma com que nós vamos aprendendo a ser alguém, a lidar com o nosso corpo, com nossas ideias, é um determinante da nossa saúde mental. Portanto, ponto de pausa das nossas reflexões de hoje. Saúde mental é uma palavra que durante centenas de anos foi da psicologia e que de repente nós paramos de falar nela. Parece que ela foi apropriada por outras disciplinas do saber e ela é nossa no sentido de quem detém o maior conhecimento sobre isso. Né? É claro, nós bebemos em muitas fontes, mas a saúde mental é ponto de pauta primeira de um psicólogo que tem o ser humano como seu objeto de trabalho, de estudo, de consideração. Se a gente retomar aí grandes autores,
como Foucault, como Hacking, sobre a loucura, né? Mais recentemente tem uma autora maravilhosa, professora da Universidade de Brasília, Zanello, que fala de gênero e saúde mental. Então, se a gente for nos grandes camaradas da saúde mental, nós vamos entender essa construção social como de interesse desse sistema que eu critico, que a Juliana mostra os efeitos hoje. Né? De um tipo de funcionamento de uma estrutura social que destrói a saúde mental dos indivíduos, porque o próprio conceito de saúde mental já foi feito para manter esse sistema existindo. O que eu quero dizer com isso? Né? A força de qualquer construto social hoje mostra que a nossa sociedade está adoecida, porque a saúde mental é um conceito que foi também maltratado, mal construído, mal engendrado e negado como uma coisa importante. A Ju está dizendo, né? Olha, não se pensava em humanidade, se pensava só em desempenho. Agora a gente está entendendo que a tal da inteligência emocional se faz mais importante que os outros. Olha, Foucault fala disso há milhões de anos, Hacking fala disso, várias pessoas falam que não existe a possibilidade de existir êxito só com técnicas. E é bacana a gente já poder ouvir que todo mundo está entendendo isso, né? E todos esses grandes autores vão apontar que, além do corpo, a linguagem, né, os processos de expressão, a linguagem e o corpo, na verdade, eles são processos que vão fazer uma mediação simbólica das interações humanas, principalmente nos grupos. Né? E a juventude, ela é exatamente o lugar onde linguagem e corpo vai estar no seu ápice, para que as pessoas tenham saúde, descubram novidades, possibilidades, tenham esperança. E na medida em que isso está comprometido pela pandemia, nós precisamos fazer uma leitura em que isso se volte a acontecer. Então, é muito importante entender que saúde mental vem atrelado ao histórico da loucura, né? E todas as características do que a loucura, como a loucura foi construída. Para vocês terem uma ideia, né? A Zanello, num livro muito interessante sobre gênero e saúde mental, ela nos apresenta a construção da ideia da loucura, particularmente aqui no nosso Brasil, né? Como que as instituições manicomiais prendiam as mulheres, na maioria, 90-10 eram mulheres, consideradas as loucas, que tinham 10% de homens, mas esses homens, os problemas das mulheres eram por questões de ordem moral e sexual. As questões dos homens, a loucura vinha porque eles não conseguiam prover sustento e tinham algum tipo de impotência sexual. Esses eram os motivos, mas quem escutava esses motivos eram médicos. E esses médicos, todos homens, escutavam as mulheres com os preconceitos que tinham, misogênicos, machistas, escutavam o homem como alguém da sua categoria que tinha que ser preservado. Então, a loucura, ela sempre foi identificada com a mulher, né? E ela sempre vem com a mulher como aquela que grita sobre a opressão que ela está sentindo, sobre a opressão que foi feita com ela no patriarcado, em todos os sistemas. A mulher foi sempre o ponto de opressão fundamental de todos os sistemas que nós vivemos. E é interessante pensar a saúde mental assim, porque se vocês pensarem na Olimpíada, né, o que a Olimpíada trouxe para nós? Vamos pegar as duas personagens principais da Olimpíada. Naomi Osaka, aquela que acendeu a pira olímpica, e sempre quem acende a pira olímpica é uma pessoa muito importante, física e estrutural, simbolicamente na sociedade, né? Aquele que recebeu o maior prêmio, a maior honraria, né? Quem acendeu a pira olímpica no Japão foi Naomi Osaka, uma tenista, né? Negra, japonesa, a maior tenista que o Japão já teve, já esteve no patamar de número 1 do mundo. Naomi Osaka, que repetidamente sofre de opressão na mídia e ela não consegue dar uma entrevista, mas faz parte do contrato de participar de um torneio, dar entrevistas. E ela, em toda entrevista, ela chora, toda entrevista ela não consegue ficar, sai e volta completamente destroçada. Né? Esta moça disse, eu não dou conta, eu não vou competir. A mesma coisa disse Simone Biles, que era a princesa das Olimpíadas, aquele ser construído por um país para representar toda a sua potência, toda a sua superação de preconceitos, né? Porque, afinal de contas, vidas negras importam, nada melhor do que Simone Biles ir lá e arrasar e mostrar que americano não é racista. Então, tudo isso, gente, para dizer, olha, parem, eu não vou, eu não dou conta, eu não quero ir, apesar de todos esperarem e saberem que eu posso ir. Eu não vou por respeito a mim,
disseram essas mulheres. Então, alguma coisa diferente no reino da Dinamarca, né? Porque, de repente, a psicologia ficou empolvorosa, né? Nós, da psicologia do esporte, há anos tentamos, no mundo inteiro, porque isso não é uma questão brasileira, fazer com que as pessoas compreendam que a questão da saúde mental é fundamental dentro da psicologia do esporte. E que a psicologia do esporte brasileira não pode se vergar a associações que querem fazer uma psicologia que é apenas de treinamento, apenas de alto rendimento, apenas para alta performance. A construção da psicologia do esporte, que há 20 anos a Abrapesp vem fazendo, é uma psicologia, sobretudo, de cuidado com a saúde mental. E isso é importante, porque isso casa com a questão da juventude no momento pós-pandêmico, né? Então, e por quê? Porque a psicologia do esporte, principalmente essa brasileira, ela preza pela identidade dos atletas, pesa por trabalhar cada um, não só na sua individualidade, mas no seu estado, na sua cultura, nos seus costumes. Ontem mesmo estávamos com a Carla de Pierro, que é a psicóloga da nadadora que ganhou em mar aberto, a Marcela, Ana Marcela. E todos os psicólogos que estavam no COB são parceiros da Abrapesp, estão na Abrapesp, estão conosco fazendo uma psicologia diferente, a da Rebeca, né? a de todos aqueles que tiveram êxito e que, de repente, o êxito deles é a nossa felicidade de um caminho certo. E todos eles agradeceram publicamente as suas psicólogas. Então, assim, foi de uma felicidade para nós ver a psicologia, ver os jovens, ver a saúde mental, ver aquilo que a gente está tentando construir contra associações que muitas vezes não são de psicólogos, são de educadores físicos, que têm o seu espaço, mas que não compreendem que não é só treinar, só render, só performar, que performar não é só mostrar um resultado técnico, como diz a Ju, é muito interessante. Bom, por fim, né? Alto rendimento. Eu queria trazer uma ilustração disso tudo. Eu empolgo, eu começo a falar e eu acho que eu quero, sei que eu ainda não usei nem metade do meu tempo, mas eu quero baixar um pouquinho a bola e falar um pouco, então, do que eu consigo trazer, né? Refletir um pouco desses conceitos. Eu trouxe a juventude, eu trouxe a saúde mental, agora eu quero trazer o alto rendimento, que não dista daquilo que Juliana traz para nós. Talvez diste por modelos de mercado, que eu compreendo, respeito e que acredito que precisavam ser quebrados para serem reconstituídos num outro formato, né? Mas vejo que não é fácil. Não é fácil. Opa, alguém me chama? Não? Posso continuar? Então vou continuar. Então vamos lá, vamos olimpiar, né? Como diz a minha querida Catita, vamos olimpiar. Então imagino que as lembranças de Tóquio estejam bem fresquinhas aí na cabeça dos que me ouvem, né? Vou falar de Olimpíadas, né? E vou utilizar, né, como pano de fundo para refletir um pouquinho agora a junção do que eu estou falando de juventude, e juventude em todos os seus âmbitos, a criança que é forçada a crescer, que com 13 anos vai disputar uma Olimpíada, volta com a medalha de prata, não entende nada do que significa tudo isso, mas morre de ser feliz, principalmente porque a coleguinha ganhou ouro e ela ganhou prata, e está tudo bem com isso, né? Mas ela está ali, numa lida e numa vibe que já provavelmente em Paris, daqui a 3 anos, vocês vão ver outra raiz. Outra jovem, outro tipo de cobrança em cima da nossa querida fadinha, né? Porque é uma criança, é quase que um conto de fadas, né? O que ela vive, o que ela mostra, o que ela faz, pautado em muito treinamento, mas, sobretudo, alguns jovens, principalmente dessas novas modalidades, o skate e o surf, né? Nos ensinaram que os valores do esporte precisam mudar, que essa talvez tenha sido a grande lição. Os comentaristas que aparecem para falar de esporte só na hora das Olimpíadas, atônitos, e alguns mal educados, torcendo para as adversárias caírem, para o brasileiro ganhar uma medalha. Enquanto isso, as adversárias torcendo uma pelas outras. Não sei se vocês sabem, a Letícia Buffoni, que é a mentora da fadinha, acabou de ganhar o Mundial semana passada. Então, ganhar e perder faz parte.
desta construção do esporte que elas militam, que é o skate. Para elas, a Olimpíada não tem a noção do significado simbólico que tem para as grandes potências mundiais. Estados Unidos briga até o último segundo e muda o ranking. Se ele está na frente em quantidade, é quantidade. Se está na frente em ouro, é ouro. Então, assim, é uma briga que significa eu sou melhor enquanto sistema político, econômico e social. As Olimpíadas hoje viraram isso. Mas será que elas sempre foram assim? Né? Se eu perguntar para vocês, né, para que serve ser um atleta olímpico, né? Um jovem atleta olímpico? Para que serve sonhar tanto e lutar para subir num pódio? Né? Eu acho que são perguntas interessantes para a gente juntar essas coisas. Várias são as respostas, principalmente do ponto de vista da psicologia. Primeira coisa que vocês vão ouvir de alguns é criar um planejamento de preparação psicológica, estabelecer meta, ter um objetivo, traçar um caminho, chegar lá, etc. e tal. Né? Mas as Olimpíadas, né, elas nasceram de um sonho. As Olimpíadas tinham como sonho fundamental a promoção da paz e da humanidade. Valores de troca de paz e humanidade. Né? Um sonho que devia ser não individual, mas um sonho coletivo de uma humanidade. Hoje a gente chora quando toca John Lennon numa abertura de Olimpíada, porque a gente relembra o que é importante na vida, principalmente pós-pandemia, principalmente quem perdeu entes queridos, principalmente quem sofreu com falta de ar. Então, compartilhar um sonho coletivo de paz e de fraternidade, de justiça, de humanidade, esse é o objetivo olímpico, sempre foi. Embora tenha sido uma inspiração, a modernidade, em conjunto com as práticas liberais, neoliberais, os mercados, estabeleceram um contexto em que algum desses valores se perderam. E a promoção da humanidade foi trocada exatamente pelo nome alto rendimento. Em Tóquio, nós estávamos todos apreensivos. Esperávamos que algo, depois de tanto adiamento, revelasse ao mundo quem é que ia estar lá. E saber como é que aqueles camaradas estariam lá. Como é que eles puderam lidar com as tamanhas incertezas da pandemia? As expectativas para nós do esporte eram enormes. A gente não sabia quem ia e nem como estaria, porque os ciclos olímpicos, eles são de 4 anos, de repente esse teve 5, de repente não tem histórico de planejamento quando o ciclo fica diferente. Eles não têm psicólogo para as equipes entenderem que quando mudam as condições, você tem que estar preparado para elas. Né? Eu falo no âmbito geral, e todo mundo ficou abalado com isso. Nós da área, nitidamente, observamos que os atletas chegaram a Tóquio muito mais sensíveis, muito mais mobilizados, né? E eu falo isso não só porque acompanho alguns atletas, né? Acompanho principalmente as colegas que atendem a seleção brasileira de boxe, de esgrima, de vôlei, de ginástica, de natação, né? É o nosso meio, é o meio do pessoal formado por nós, pessoal da Abrapesp, da Ampep. Então, não são os desconhecidos de ocasião que começam a falar de esporte como se fala de qualquer assunto de repente, porque acham que fez um curso de final de semana. Então, foi muito bacana, né, a gente poder saber que estava todo mundo um pouco mais balançado, muito emocionalmente abalado, todos, ou para mais ou para menos, né? Afinal, mais do que cumprir esse ciclo olímpico de treinamento, eles tiveram que parar e pensar em suas vidas, nas suas escolhas, no seu futuro, e exercitar uma reflexão sobre as suas vidas, muitas vezes como o fim de uma juventude, como a perda dessa Olimpíada, como a não possibilidade de ressignificar tudo e continuar para a próxima. Então, a maioria dos atletas, a grande maioria, são jovens e jovens adultos, né? E sofreram tremendamente, não só com o âmbito de treinamento, mas, sobretudo, com o âmbito emocional. Nunca faltou trabalho para nós, né? De atender esses atletas, porque eles vieram, eles precisaram, eles aceitaram, eles entenderam, e foi, eu diria, um momento de compreender a necessidade de fazer parte como ser humano na existência do seu próprio caminhar dentro do alto rendimento. Confesso a vocês que durante a minha trajetória pessoal, eu não só acreditei que a psicologia podia... eu não só acreditei que o esporte podia ser reduzido à competição, ao estabelecimento de metas, ao planejamento estratégico, ao treinamento psicológico, à avaliação, como eu acreditei que a psicologia devia fazer dessa forma.
porque, afinal de contas, eu pensava, tanto conhecimento científico acumulado, vamos lá aplicar, né? Até que um belo dia, lá no iniciozinho dos anos 2000, caiu um texto de uma grande amiga na minha mão, e eu falei, caramba, está aqui, né? Esse texto se chama A que se pretende a psicologia do esporte? Rendimento esportivo ou rendimento humano? Esse texto é datado de 2004. A autora dele é Kátia Rubio. Foi um texto singelo, mas devastador na minha carreira, para fazer uma divisão da clareza de que aquela mulher que dominava técnicas incríveis de tornar respondente operante, de ajudar a atleta a ter metas incríveis a serem batidas, aquilo era um detalhe no meu caminho, aquilo era parte da minha competência. Que a parte mais importante era a dedicação ao âmbito da existência desse atleta como ser humano político dentro de um grupo que faz diferença para si próprio naquilo que escolheu fazer, né? É como eu brinco de dizer, talvez lá foi o meu momento Covid-19, né? O meu momento de ressignificar tudo isso que eu acredito, tudo isso que eu milito e tudo isso para qual a minha formação se presta. Eu acho que essa é uma pergunta que vocês têm que fazer sempre. Entendi que atletas não são máquinas de produzir resultado. Ninguém é. Eles são mais do que altos sítios fortes, que é a expressão usada como lema olímpico, e que representa ser aquele que salta mais alto, corre mais rápido e pula mais alto, altos, corre mais rápidos e é o mais forte, né? Da espécie humana. A Olimpíada vem para apresentar à espécie humana aquele que conseguiu atingir o ápice do alto sítios fortes, né? Isso é uma tradição grega, né, que foi remontada e faz continuidade na congregação dos povos no evento chamado Olimpíada. Então, eles chegaram lá pela força dos seus treinamentos, mas eu confesso a vocês que todos esses anos de experiência me ensinaram que mais do que competência de chegar lá pelos seus treinamentos, eles chegaram lá pela força simbólica que cerca ser um atleta olímpico. Vocês não têm ideia na história dessas pessoas, desses jovens, o que é poder dizer, eu fui um atleta olímpico, eu sou um atleta olímpico, eu acredito que eu mereço, eu sou capaz de merecer o Olimpo, que é representado pelo pódio, né? E merecer o Olimpo, gente, não é para qualquer um, né? Para ser um olímpico, existe a necessidade da concretude dos seus valores, da existência, da excelência na existência física, técnica, tática, mas, sobretudo, psicológica, que harmoniza as competências e aprende a lidar com as pressões externas, que aprende a colocar o seu treinador, que às vezes é um abusador, fora daqui, né? Aprende a lidar com questões que nós, psicólogos, a gente não precisa muito, basta seguir o nosso código de ética, está tudo lá. Quando nós vamos escrever a cartilha, né, nós entendemos, eu e Kátia, entendemos autorredimento por não permitir nada mais do que está escrito na nossa cartilha. O profissional de psicologia é um agente protetor do seu atleta, que, claro, briga com o mercado que acaba ficando... Isso é comum, né? O psicólogo, às vezes, vai para o clube e fica do lado daquele que tem poder, e não do lado dos seus atletas, está fazendo tudo errado, só querendo mostrar rendimento. E aí não dura muito. Não dura muito porque o resultado não dura muito, né? E os clubes também não se interessam por outro tipo de conversa. Talvez agora, né, que nós conseguimos um pouco expandir a doença mental pela boca daqueles que são importantes, pelos protagonistas, que são os atletas, talvez nós passemos a ser melhor ouvidos, né? Então, eu queria lembrar para vocês, né, merecer o Olimpo não é para qualquer um, precisa dessas habilidades todas, e mais que isso, é preciso que as marcas individuais mais expressivas sejam entendidas como práticas conquistadas coletivamente. Nenhum atleta, mesmo de um esporte mais individual, chega lá sozinho. Então, você pode estar falando de um tenista, você pode estar falando de um corredor, ele tem uma equipe, ele tem anos e anos de treinamento com pessoas à sua volta, com um tornar-se atleta que envolve tornar-se alguém cheio de habilidades e competências, mas, sobretudo, a humanidade de ter clareza e consistência naquilo que eu sou, qual é a diferença que eu faço no mundo, mesmo que muitas vezes o que eu tenho a dizer não agrade a todos aqueles que estão me ouvindo. Isso é trabalho de psicólogo, né? E já encerrando aqui a minha fala, né, tem mais uma coisa que eu acho interessante, né, que para mim foi o ponto alto, né? Ganhar não é necessariamente ganhar sobre o outro,
Uma das cenas mais bonitas de Tóquio, para mim, foi quando dois grandes atletas que competem em mundiais todo mês, né, eventos que pontuam para o Mundial, dois grandes adversários do salto em altura, um catarinense, do Catarino, ele é do Catar, e um italiano, maluco, enlouquecido, né? Dois grandes adversários que competem prova a prova, a vida inteira, mundiais inteiros, começaram a saltar, começaram a subir as marcas, eles já não aguentavam mais, né? Um saltava, o outro saltava. Eles já não aguentavam mais e, de repente, a comissão, né, a organização do evento falou, olha, a gente está vendo que vocês não têm mais condições, já extrapolou todos os limites. Vocês aceitariam, em vez de continuarmos até um ganhar e outro perder, dividir a medalha de ouro? É? E os dois não só aceitaram dividir o ouro, como ficaram completamente felizes por isso. A internet caiu, desmontou, né? Porque para aqueles que pensam que ganhar só funciona quando se ganha sobre o outro, e não sobre a sua própria competência, sobre o seu limite, são fracassados, estavam com medo de perder, mas não. O que esses dois mostraram ao mundo e aos milhares de jovens que os assistiam é que não precisa ser melhor que o outro, não precisa fazer o outro sangrar, como os filmes hollywoodianos mostram todos os dias, para dizer que é vitorioso. Quem merece o Olimpo deve saber olhar para o outro, dividir e ser feliz com as suas marcas. A mensagem é absolutamente contrária a todos aqueles que seguem o modelo da falácia da meritocracia. Né? Os Jogos Olímpicos, eles imortalizam feitos humanos, eles são modelos para a juventude, eles são conquistados na maioria por jovens. E esta última Olimpíada, sem dúvida, foi um exercício de humanidade, porque resgatou a saúde mental, resgatou o alto e sítios fortes juntos, foi acrescido ao lema olímpico. Né? Ninguém ganha mais sozinho, ninguém pula mais alto, corre mais rápido e é mais forte sozinho. E isso agora está escrito no lema olímpico. Né? Um treinamento humano foram essas Olimpíadas, principalmente para nós, né? Que talvez devamos agradecer a esse momento histórico tão dolorido para todos nós, que puderam permitir ressignificar tanta coisa nessas pessoas tão importantes como símbolos da humanidade, como destaques do que o melhor a humanidade pode nos mostrar. Né? Então, eu queria encerrar dizendo que a Covid-19 teve 99% de coisas ruins, mas o encontro que ela traz das pessoas consigo mesmo, dos jovens, na busca do seu reconhecimento, do seu autoconhecimento, da sua saúde mental, de uma juventude que seja em busca também da sua felicidade, do compartilhamento com os outros, né? Diante de um mundo que se apresenta tão cheio de incertezas, para essa própria juventude, está aí os dados da Juliane, né? Ela foi uma lição de como nós, como profissionais de psicologia, podemos olhar, né? Eu não estudo esporte à toa, eu sempre acreditei que o esporte vislumbra o movimento da sociedade, né? E faço disso a minha vida, porque acredito que se o meu saber pode transformar a vida de um jovem que às vezes está sendo violentado, abusado, maltratado, ou porque não tem quem tenha voz por ele, né? Eu sou sempre a voz dos meus atletas, eu incomodo todos os lugares em que eu passo, as instâncias de poder, porque eu preciso lembrar para elas que tem um lugar que precisa ser reservado à existência das próprias pessoas, dos atletas, dos seres humanos. Eu jurei por isso, né? E por isso eu peço a vocês, façam uma psicologia com formação, com militância, com busca de uma transformação social, para que possamos, todo ano, comemorar de fato, não só que a psicologia com a pandemia ganhou centenas de clientes, mas que a humanidade está melhor, porque a psicologia ajuda nesse processo. Muito obrigada pela oportunidade, CRP, muito obrigada pela oportunidade, PUC Goiás. Flávio, espero não ter estourado o meu tempo. Não, super o tempo. E falar o quê, né? Tem uma paixão que essa mulher tem. Eu acho que o caminho é isso. Eu queria agradecer a Juliane e a Adriana por falas tão significativas, tão importantes. Eu queria até destacar aqui uma questão pessoal. Quando a Adriana fala assim, meu Covid, foi lá atrás, né? É claro que a humanidade ela evolui gradativamente, mas
A gente olha para situações como essa pandemia, como ela exige transformações que acontecerem na área da educação, do trabalho, do esporte. Eu acho que tiveram perdas muito significativas para todos, eu acho que perdas muito próximas, mas a gente olha também o quanto nós amadurecemos em tantas áreas, porque fomos obrigados a nos transformar emocionalmente, profissionalmente, a redescobrir, a olhar para a tecnologia de uma forma diferente, né, para o esporte de uma forma diferente. Então, precisamos rever as nossas questões de trabalho, como a Juliana fala, a nossa formação. Então, olhar para as transformações que essa pandemia nos trouxe no sentido de nos tornar mais humanos, mais próximos, de olhar para as nossas relações também. Nós vimos aí que nós tivemos que aprender a conviver novamente porque não saía de casa. E aí a violência sobe, a violência muda, reconfigura. A gente está aprendendo uma coisa que nós já devíamos ter aprendido, ou aprenderíamos de forma muito lenta. E a pandemia também serve para acelerar esse processo. Eu quero muito agradecer, aprendi muito hoje com vocês duas, Juliana e Adriana, para variar, né? Eu gosto muito da psicologia organizacional, tem uma queda muito grande pelo esporte e acompanhei as Olimpíadas e eu acho que ver o que é uma modalidade que ainda não tem uma confederação que, vamos dizer assim, contamina, igual é o skate, eu acho que mostra que o esporte deve ser de verdade ali, ver as meninas de uma forma leve, divertida, ganhando e se divertindo, perdendo e se divertindo, né? Eu acho que a gente olha e fala assim, a gente pode ter uma noção de onde está o erro, né? E aí eu queria até destacar uma fala da Karen Jones, que foi uma comentarista do Sport TV, estava comentando o skate, e ela vira e fala assim, não, a gente cai, uma tiazinha põe a água que está bebendo lá e taca o dedo na ferida, e é isso que nós temos para nessas horas. Então, se a gente olha como é que a estrutura de esportes, as pessoas acabam se divertindo com isso. A gente pode trazer lições de outras áreas. Eu acho que a pandemia vem nos transformar. E a fala de vocês duas foi maravilhosa nesse sentido, de olhar como... acho que a Juliana falou muito bem, e a gente vê que muitas empresas que têm uma preocupação melhor com a formação têm levado em consideração essa questão da inteligência emocional. As pessoas estão sendo cada vez mais iguais em relação às suas competências profissionais, e a gente vê que você pode até entrar na empresa pela competência profissional, mas o que te mantém lá dentro é sua competência emocional, suas relações, que você se desenvolve como pessoa. Então, eu falo isso para meus alunos de psicologia, eu falo, se você só lê psicologia, se só vê filmes de psicologia, você está ficando pobre. Você precisa fazer outras coisas, tem que entrar em contato com outro universo. E eu acho que a fala de vocês duas foi assim, fala de pessoas apaixonadas pelo que fazem. Não dava para esperar outra coisa, né? Foi maravilhoso, gente. Obrigada. E aí está aberto para comentários, perguntas. Professores, tem duas perguntas pendentes que fizeram para a gente no privado, uma comigo e outra com a Adriele, se vocês permitirem, a gente pode fazer para vocês. O maior prazer. Eu vou fazer a primeira pergunta e depois a Adriele fala a outra que foi passada para ela. A primeira pergunta foi da Gisele Campo, que ela perguntou assim: como inserir o conhecimento da importância da saúde mental entre os jovens na prática? Como propor um atendimento social para jovens que não possuem condições financeiras para bancar os custos dos atendimentos? Bom, eu acho que nós temos diversos parceiros. Hoje em dia, a ideia é trabalhar com parceria, né? A maioria hoje das clínicas, né, elas têm um atendimento social. Então, nós temos clínicas, escolas em todas as faculdades, vou falar faculdades, que aí abrange todas, que tem curso de psicologia. Então, o jovem, ele já pode buscar cada vez mais cedo, né? E aí a gente precisa promover uma conscientização.
de que a gente não vai buscar psicoterapia na urgência. Né? Nós temos que fazer um trabalho aí de desenvolvimento. E não só, né, com o trabalho psicoterapêutico individual, mas muitas vezes trabalhos psicoterapêuticos grupais. Acho que a Juliane respondeu bem, né? Clínica escola, grupo de apoio, grupos não faltam. Talvez agora com a pandemia eles tenham ficado mais escassos e mais difíceis, porque a maioria da população não tem acesso, né? Principalmente a população carente a uma rede de internet, a um computador, né? Mas eu acho que o CEPES é um lugar excelente para se buscar isso. Né? Nós queremos ter clientes, e muitas vezes estamos procurando agora, então, com a volta da pandemia. Várias outras universidades têm clínicas escolas, grupos, né? Vários profissionais fazem atividades em seus trabalhos de dissertação de mestrado e tese de doutorado. Então, assim, é uma questão de procurar, querer saber, ir atrás e ir descobrindo, porque tem, né? Não é fácil, lá na PUC, por exemplo, para os alunos, além disso, as grandes clínicas fazem convênios com descontos, né? Como Juliane falou. Então, sempre com preços simbólicos, isso para os alunos, né? Da psicologia e da universidade como um todo. Então, isso talvez só precise ser mais divulgado, né? Para que as pessoas entendam que o nosso trabalho precisa disso. Muitas pessoas começam a carreira com preço muito simbólico, né? Aí o Flávio que orienta estágio deve dar dicas, né? De quando os meninos formam, estão começando, eles aceitam muitas vezes o preço da tabela básica do conselho. São questões delicadas, mas questões importantes da gente falar e procurar e romper, né? Eu acho que a pandemia vai requerer novos modelos, novas possibilidades, e nós vamos precisar abrir fronteiras. Eu mesmo vivem me pedindo para fazer convênio para atender atleta olímpico que só pode pela internet, né? Já conversei aí no SEBS com o Flávio. Abrir novas possibilidades, né? Abrir a chance de que essas fronteiras, elas agora, com a tecnologia para alguns, possam ganhar o mundo, enquanto isso for positivo para nós. É interessante na fala da Adriana e da Juliane que a resolução de 2018 do Conselho Federal de Psicologia, que possibilitou atendimento online, aumentou a possibilidade de termos contato com mais psicólogos, e aí a gente tem acesso a uma diversidade de atendimentos que nós não tínhamos antes. É claro que ainda muito precisa ser desenvolvido em termos de atendimento baseado em evidências com essa tecnologia, porque não é só pegar um atendimento presencial e passar para online, mas a gente precisa desenvolver conhecimento para esse tipo de atendimento ainda, muita coisa ainda a ser trabalhada, mas isso amplia, e aí a gente passa a ter acesso a esse atendimento social também, de forma muito mais ampla pelo país afora. Nós temos uma mão levantada também. Gisele, quer falar? Boa tarde, foi eu que fiz a pergunta. Mais para frisar alguns pontos, mas é porque eu não morava aqui em Goiânia, eu morava no interior do Mato Grosso antes de eu começar a cursar psicologia. E até então, para mim e para todo mundo ao meu redor lá, era muito superficial a questão da terapia e desse cuidado psicológico realmente, né? Então, eu falo isso porque hoje existem os atendimentos online, que eu acredito que seja incrível, porque proporciona para essas pessoas do interior que não têm, por exemplo, as faculdades, as universidades que fazem esse atendimento gratuito, né? E no online pode proporcionar para essas pessoas esse atendimento. Mas eu acho que às vezes a gente tinha que trabalhar um pouquinho mais nessa divulgação dessas informações, porque até então eu não sabia que existiam atendimentos sociais, preços mais acessíveis, né? Então eu acredito que quanto mais a gente distribuir essas informações, principalmente redes sociais, que é o meio que a gente tem hoje, né, para falar sobre isso, é bem importante. Muito bem, Gi. Acho que é isso mesmo. É ir atrás, fazer a sua parte, perguntar, querer saber. Soube? Conta para todo mundo. É isso aí. Sim, muito obrigada. A Patrícia Garcia deixou um pedido também para a professora Adriana, para comentar um pouquinho sobre as Paralimpíadas, para falar se há uma diferença do trabalho do psicólogo nesse âmbito.
Perfeito. Inclusive, eu convidá-los, né, hoje, todos os dias, às 4 horas da tarde, no YouTube, o nosso grupo da Abrapesp, e junto com o grupo do CRP do Rio de Janeiro, faz o Papo de Pé. PE, como carinhosamente nós chamamos a psicologia do esporte no Brasil, né? Pessoal da Abrapesp e a PE. Então, esse programa diário, nós fizemos esse programa diariamente, durante toda a Olimpíada, com 3 profissionais, doutores, mestres, todos que são da Abrapesp, se revezaram, e todos os dias nós fazemos meia hora de pílulas olímpicas. Então, digita pílulas olímpicas no YouTube, que todos os dias, 4 da tarde, durante toda a Paralimpíada, hoje justamente, ontem estava a Carla de Pierro, que foi a psicóloga da Ana Marcela na Olimpíada, né, que ganhou a maratona aquática, estava a professora Luciana Ferreira D'Angelo, que é do INCOR de São Paulo, parceira nossa, a coordenadora do curso de Psicologia do Esporte do Instituto Sede Sapiente em São Paulo, e o responsável pelo programa, Rodrigo Pierre. Então, ontem foi assim, encerrando a fase olímpica. Hoje inicia a fase paralímpica, com esses mesmos profissionais. Nós não fazemos distinção de atendimento para a nossa formação. Nossa formação é a formação básica em psicologia, que entende as matérias generalistas, apropriadas a cada modalidade, a cada particularidade, a cada linguagem. Cada esporte tem uma linguagem, cada esporte tem um métier, cada esporte tem uma cultura, cada esporte tem um grupo de atletas com características completamente diferentes. Não seria diferente por uma deficiência de qualquer tipo. Então, esses mesmos profissionais, a partir de hoje, 4 horas no YouTube, Papo de Pé, estarão comentando. Hoje era um comentário sobre a abertura e as primeiras atividades. Então, é muito importante que vocês acompanhem, né? Nós não acreditamos no que o ministro falou, que as pessoas com deficiências atrapalham. Eu acho que eu convido de público a assistir às Paralimpíadas, né? Ele dizendo que as crianças na escola precisavam de atendimento, não deviam para a escola, porque elas atrapalham as pessoas normais. Então, acho que isso vindo da boca de um governo, nós vamos mudar muita coisa. Né? E a Paralimpíada, talvez eu gostaria de perguntar a ele se ele é capaz de fazer a natação sem pernas e braços de uma ponta de uma piscina a outra, né? Talvez ele até precise da ajuda desse nadador. Então, as Paralimpíadas, acho que, sobretudo, elas nos remetem ao que tem de mais difícil, que é vencer uma série de questões orgânicas, das quais o sujeito não teve a escolha para estar naquela condição, né? O atleta olímpico, ele escolhe a potencialidade, ele vai atrás dela. O paralímpico também, com uma condição, às vezes mental, às vezes física, que sai de um ponto de vista lá atrás, até de mim, que tenho 51 anos e não pratico exercício. Né? Não pratico nenhuma modalidade esportiva. Então, assim, e ele vai chegar na minha frente anos-luz, porque ele tem todo um planejamento, mas a parte mais importante nos Paralímpicos é que ele sempre, a Confederação, o COB, no quesito paralímpico, ele sempre deu uma atenção psicológica maior, eu acho que por associar a questão mental, associar a dificuldade, né? Não associar só a potência, a psicologia na Paralimpíada sempre teve psicólogo. Né? E teve mais do que nas Olimpíadas, né? Não é à toa que nós estamos na frente em termos de paralímpicos do que os olímpicos, anos-luz, né? Nós somos uma potência, né, do paralimpismo. Então, do ponto de vista da formação é igual, do ponto de vista da humanidade, se aprende a ser muito mais humano diante de dificuldades que nos constrangem, né? Eu olho para aqueles nadadores e eu tenho vergonha, porque eu não sei nadar. Com todas as pernas, braços, orelhas que eu tenho, eu não consigo. Né? Eu tento e me esforço, quem sabe um dia eu tenho vergonha disso. Né? Mas é real. Então, sou eu que ele vai me atrapalhar, ele pode até me salvar. Então, eu acho que se aprende muito mais, é muito mais difícil de assistir. Né? É quase como se você sentisse a superação na sua mão, no seu coração. Né? E para quem gosta de fenômeno humano, esportivo e superação, a busca de né, na Paralimpíada é lindo, porque o sujeito está lhe dizendo, eu não estou ganhando do outro, eu estou ganhando da minha dificuldade. Né? Eu arrepio com 51 anos fazendo isso há 20. Né? Então, eu estou no lugar certo. Né? Então, só para responder a pergunta, não tem diferença, não. Não me dá chance para falar, não. Tem uma aluna... Pode falar.
É só para Pode? comentar que a Isadora deixou o link do canal no chat aí, para quem quiser acessar. É o link do Papo de Pé. Isadora. Isso. A Thaís Narciso, ela disse que ela está fazendo estágio profissional dela 1 em Psicologia do Esporte e ela mandou o seguinte comentário. Boa tarde, tudo bem? Fala para a professora Adriana que eu amo Psicologia do Esporte e depois da fala dela eu amo mais ainda. Pergunta para a Adriana, por favor, como levar aos estudantes de Psicologia a importância da Psicologia do Esporte? Eu contei que a disciplina está no currículo desde 1998. Nós temos uma dificuldade gigantesca para formar a turma, né? E quando tem a possibilidade de ter pelo menos 20 alunos e tal, e é difícil, às vezes a Ju ainda põe a disciplina para ver se os alunos vêm, né? Não estou falando a verdade, Ju? Eu acho que é difícil, é complicado por causa do interesse, né? Cada um tem interesse em jurídico, interesse em... Agora, tem condição eu acho que a Ju vai ganhar de mim nesse aspecto, né? Porque ela vai poder dizer muito melhor o quanto agora a psicologia do esporte é um baita mercado de trabalho. Sim, né? Então, se é lugar de trabalho, e se ganha bem. Para vocês terem uma ideia, aqui em Goiânia, eu tenho vários ex-estagiários, particularmente 2, que estão em game housing, que são atletas de e-games, de Free Fire, né? E que tem psicólogos ganhando bem, ganhando quanto pedir para pagar, que eu supervisiono, né? Que estão ali com empresas. Para você ter uma ideia, a última game house é aberta uma casa na Aldeia do Vale com 8 integrantes. O coach, o psicólogo, o plano de saúde, e o psicólogo é o meu querido Gabriel, né, que foi meu estagiário, que é nosso aluno da PUC, aluno do GEPGEM, que faz uma psicologia do esporte consciente do que está fazendo, não vai lá fazer graça, vai fazer, porque tem que saber fazer. Não adianta querer aprender só depois que forma, a não ser que você vá para um curso de especialização. Né? É um processo longo, e a psicologia do esporte em Goiás sofreu danos profundos porque profissionais que não têm formação foram fazer palestra de motivação e tirar roupa e fazer graça e vestir blusa da seleção, e até hoje eu escuto piadas sobre isso, né? Porque deu oportunidade, eu sei, eu tenho grana, eu falo, eu sou famosa. E não funciona assim, no esporte não funciona, né? É algo que é a longo prazo, com consistência, né? Os clubes me chamam, a primeira coisa que eu peço é, deixa eu ver o vestiário, deixa eu ver o alojamento dos garotos. Eles dizem, não, peraí, a gente vai arrumar, a gente marca o horário, né? Eu não volto, porque eu não vou compactuar com aquilo que eu sei que é ilegal, né? Então, assim, é uma luta, mas eles não deixam de saber que eu boto a boca no trombone. E falam e vão melhorando, e vão se adaptando. Tem o Mauro lá no Atlético Goianiense, que foi aluno nosso, que é diretor de esporte de futebol, que já faz um trabalho completamente diferente, né? Que não é madrinha da casa, que antigamente a psicóloga era para ser a mãe dos meninos, né? Não, nós não somos mãe de menino, nós somos profissional de saúde, profissional de trabalho, né? Então, mas assim, acho que, Adriana, essa é a diferença. Quando a gente tem um posicionamento de profissional, assim como vamos colocar a gente no RH, não somos ouvidoria, entendeu? Então, nós dependemos de posicionamentos estratégicos. Se a gente não se posiciona e se a gente não sabe, vamos colocar, não diria bater de frente, mas se a gente não sabe ter uma interlocução de igual para igual com o empresário também, né, nós não somos ouvidos. É incrível. Então, o posicionamento é esse, pronto, acabou. Não é uma coisa que se constrói de um dia para o outro, é uma coisa que se constrói com muito estudo, com muita luta, né? Partindo de estágios, pesquisas, né? Os grupos de estudo, né? Então, vamos pensar assim, qual é a minha inserção na psicologia, por exemplo, eu pego, né? A gente está lá nas disciplinas 7º, 8º período, com jovens que não tem nada no currículo. Aí fala assim, e a experiência? Foi uma das questões, né, que eu andei fazendo uma enquetezinha para hoje. A dificuldade que a gente enfrenta é a questão da experiência. Não, mas a experiência, lá no ensino fundamental, você já vai adquirindo. Então, não é uma coisa que se constrói
né? A partir do 7º, 8º período. Hoje, no Brasil, qualquer aluno que venha do GEPGEM tem a porta de mestrado e doutorado aberto e trabalho na Confederação Brasileira. Então, assim, por quê? Né? É aluno de um grupo que a gente faz parte de uma noção de coletivo nacional, não é eixo Rio-São Paulo. Tem a Cristiane no Maranhão, o Murilo no Pernambuco, e isso é construção de 20 anos. Né? É uma luta que é, sobretudo, de formação e política, para que a psicologia do esporte sofre milhões de preconceitos em todos os conselhos, né? Quando tem a PAF, né? O último que fala, não é fácil da gente conseguir um GT, da gente conseguir um espaço, né? É uma luta, geralmente nos conselhos, quem está no GT nunca leu um livro de psicologia do esporte, né? Acha que porque jogou uma bolinha já pode trabalhar, não funciona assim, né? Exato. Então, eu acho que a gente precisa muito a construir, mas é importante o interesse. Então, como é que é o nome da menina que fez a pergunta? Thaís Narciso. Thaís Narciso, né? Esquece que seu nome é Narciso, pensa no coletivo e vai construir uma coisa bacana. Se precisar de referências de estudo, vai visitar a gente no GEPGEM, a PUC te recebe, te acolhe, muda para a minha universidade, vem comigo, e eu quero que você possa ter uma carreira bacana, bonita, grande. E como eu digo para os meus alunos, quem está comigo, leva o meu nome junto, com todo prazer, né, Flávio? Com certeza. Ela fala Flávio porque eu sou cria dela, tá? Cria nada, o Flávio é que me educou. Temos mais uma. A Márcia Vieira perguntou se existe grupos de estudos na área de psicologia do esporte. E se sim, aonde que tem? Bom, o meu é vinculado ao PUC Goiás, né, para os alunos e egressos da PUC Goiás, chama-se GEPGEM, de Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicologia do Esporte, Gênero e Mídia. Né? A gente se reúne religiosamente, com pandemia ou sem pandemia, agora voltamos ao presencial, né? Estamos em 10 pessoas, tem seleção para entrar no grupo, com a pandemia, não cabe muita gente, tudo mais, os lugares estão sendo muito bem cuidados lá na PUC, então tem todo um protocolo, a gente já está com esse grupo há muitos anos, mas muitos anos mesmo, né? É um grupo tradicional de trabalho, de estudo. No Brasil inteiro tem vários institutos, vários colegas. Agora, com a pandemia, alguns cursos online, alguns mais baratos, alguns outros mais caros, de um monte de lugares. A melhor coisa para você se informar sobre psicologia do esporte é se filiar à Abrapesp. Hoje, nesse final de ano, nós temos congresso, o nosso GEPGEM está levando 6 trabalhos, que já vão virar 6 artigos. Então, assim, a gente constrói o conhecimento junto e a cada 2 anos tem o congresso da Abrapesp, agora em novembro. Isadora, bota o link da Abrapesp aí, né? Isadora é aluna do GEPGEM, tenho estagiários em psicologia do esporte, na área de games, na área de handball, vôlei, mindfulness. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, como sempre, com aqueles que têm essa paixão e que vão desbravando a psicologia do esporte. Procure na sua universidade, procure a sua coordenadora, insista pela disciplina e ajude a construir essa psicologia na sua universidade. E se ela não quiser, vem para a PUC. Isadora pôs aí o site da Abrapesp. Abrapesp. Isso, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Perfeito. Acho que alguém mais tem alguma pergunta para fazer no chat? A Lília Nascimento está perguntando o Instagram de vocês, professores. Meu Instagram Juliane Guimarães. Coloque no chat. Meu Instagram é meu nome de guerra na psicologia do esporte. Se vocês perguntarem pela Adriana, vocês vão encontrar milhões. Mas essa aqui só tem uma e todo mundo conhece. Ela se chama Drix Pereira. O D é minúsculo, tá o primeiro, eu errei. Drix _ Pereira é a personagem da psicologia do esporte brasileira, muito interessante. Gosto dela. Pode procurar que vocês vão achar um monte de coisa legal. Eu acho que o momento de perguntas acabou. Acho que eu passo a fala para o Flávio, né, Flávio, para ele estar encerrando. Então, assim, primeiro eu quero agradecer ao Kevin e a Adriele
pelo apoio, pela atenção que foi disponibilizada para mim, para a Adriana e para a Juliane, a disponibilidade de vocês, que faz a diferença. Eu sei o quanto os monitores são importantes em qualquer evento. Sem eles, evento nenhum acontece. E vocês estão aqui, é onde nós mais aprendemos, é participando fora da universidade. A gente, sala de aula ensina muito, mas esse tipo de prática, participar de eventos, dá um outro know-how. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e muito obrigado pelo apoio, pelo cuidado de vocês. Eu quero agradecer ao conselho, o convite, no nome do Adson, da Vera, agradecer enormemente aí a Adriana, a Juliane, principalmente não só pela fala, mas pela paixão e pela construção de vocês na psicologia. A gente sabe que a psicologia é um lugar de luta, onde a gente defende, acima de tudo, o ser humano e as relações humanas. Eu sei que onde vocês também estão em defesa disso. A gente ouve muito na fala de vocês, e ouvi-las é sempre muito importante. Então, muito obrigado, Adriane. A Juliane, muito obrigado, Adriana, para não dar as duas aí. Gratidão. E agradeço a PUC Goiás também, que somos todos professores na PUC Goiás. Filhos da PUC. Filhos da PUC. Eu e a Juliane mais do que você, né, Adriana? Você é a mãe dos filhos da PUC. Verdade, eu sou mãe da PUC. Eu sou a PUC. Deixa eu falar. Mas, assim, pessoal, muito obrigado pela presença, pela atenção de vocês. E passo a palavra agora para a Adriana e Juliane se despedirem. Gente, eu queria agradecer principalmente o convite, a organização. Em nome da professora Vera, eu venho cumprimentar o professor Adson, porque Verinha aí, com todo carinho, acabou, né, nos reunindo nessa tarde tão eficaz, tão profícua aí, e que a gente compartilhe um pouquinho dentro daquilo que a gente traz de experiência e tenta fazer um diferente aí, cada um na sua área. Abraços a todos. Estamos à disposição, quem quiser entra em contato, tá? juliane.psi@pucgoias.edu.br. Isso aí. Bom, eu também, né, agradeço ao Adson, que sempre lembra de me chamar. Não tem nenhum evento que, quando precisa falar da psicologia do esporte ou de alguma coisa ligada, ele sempre me chama e eu sempre aceito, nunca recusei nenhum, né, não pretendo. Agradecer a Vera, que é um pé de boi, que faz tudo acontecer, com seus 75 anos, é uma lição de vida, de juventude. Quem é que tem coragem de falar não para a Vera, né? Não, eu não ouso, não, até porque eu acho que onde a ideia dela passa, floresce, né, germina alguma coisa boa. Queria agradecer a Ju, que parceria boa, que bom falar do seu lado, que orgulho te ouvir, né? Assim, é bom demais ver o crescimento desses jovens que, né, um dia passaram por nós como alunos, hoje não só são nossos professores, mas são nossos chefes. Olha que delícia, né? Então, assim, é bom demais. Eu tenho orgulho do seu trabalho, você sabe disso, né? Eu só faço piada com quem eu gosto, então daí você tira que quem eu não gosto eu ignoro solenemente. Então, tanto que eu te gosto, tanto que eu te quero bem. Flávio, obrigada, meu querido, né? Ficar repetindo que você foi meu primeiro bolsista de iniciação científica é pagar mico já, né? Mas eu tenho orgulho danado de ter aprendido a ser uma professora com você. Eu cheguei com 25 anos, no auge da minha juventude, hoje tenho 51. Você foi o meu primeiro aluno, você pegou uma professora que não sabia ser professora, né? Eu chegava para o Flávio e dizia, responde 3 coisas, 5 como preferir e que lindo traje o seu. Né? E ele fazia, eu morri de medo, né? Até que ele foi me amaciando, e, na verdade, ele me ensinou muito mais do que eu a ele, e hoje ele é um profissional que eu tenho orgulho de ter estado no caminho, porque ele se fez sozinho, ele se fez depois com outros grandes mestres, e eu tenho como um filho, um irmão, um amigo, para todas as horas, em todos os momentos. Então, obrigado, companheiro, por estar aqui, né? Mais um momento de felicidade para a psicologia, num momento de festa, nós estamos comemorando aniversário da psicologia. Obrigada. Obrigado, eu.
Estamos muito bem representados com vocês duas. Só tenho a dizer que ela sempre foi desse jeito, tá, gente? Maravilhosa. Pessoal, muito obrigado. Então, encerro aqui os nossos serviços hoje. E continue assim. Árvores pela psicologia, pela profissão e batalhadores. Obrigada a todos, um grande beijo. Gente.